Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Programa de saúde gravado é no sábado. Sábado não tem como você participar. Na hora que você estiver zapeando aí na TV, você vai ver que não tem como você mandar uma mensagem. Ao vivo é só na terça-feira e o Amostra Grátis é o único programa de saúde ao vivo. A direção do Sistema MPA de Comunicação continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo e isso faz toda a diferença. Na vida de quem apresenta, na vida de quem é apresentado e para você que está em casa e pode participar conosco. Nesta terça-feira, que é 21 de maio, estamos aí há pouco mais de um mês do início oficial do inverno. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora o meu entrevistado desta noite. Conforme nós anunciamos a semana passada, com muito prazer, pela primeira vez no estúdio da TV Candidez, eu recebo o profissional da odontologia, Dr. Marcelo Constante. Dr. Marcelo, boa noite, prazer recebê-lo aqui ao vivo do estúdio da TV Candidez. E já de antemão, agradecendo aqui a sua presença por estar conosco. Olá, boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos que nos acompanham pela TV Candidez, no programa Amostra Grátis. É um prazer estar aqui, aceitando seu convite, podendo falar um pouquinho da odontologia, né, a área que eu tanto gosto de falar sobre. É um prazer e eu muito agradecido pelo convite. Bacana. E em nome aqui da direção da TV Candidez, nós queremos aqui agradecer aqui a sua presença aqui conosco, por ter aceitado e por ajudar a nos fazer aqui esse programa de hoje, que é um programa de levar muita informação. Você já sabe que você que está nos acompanhando, você pode participar conosco. Nosso tema de hoje vai ser sobre a questão do Nós vamos falar sobre a implantodontia e a reabilitação oral. Transformando sorrisos, criando confiança. Dr. Marcelo Constante está conosco aqui hoje. Quando a gente fala da questão da implantodontia, nós estamos falando da questão dos implantes como um todo. E aí eu te faço uma pergunta, qualquer pessoa que necessitar de um implante, essa pessoa pode estar apta para ser submetida a esse tipo de procedimento? Dr. Marcelo, como primeira pergunta, para que a gente possa iniciar o programa de hoje. Em termos, sim. Hoje em dia é muito difícil um paciente ser totalmente contraindicado a fazer um implante dentário, mas algumas vezes a gente tem que passar, às vezes por um médico, solicitar alguns exames, os exames clínicos, para saber sobre a saúde geral do paciente, né? Às vezes uma diabetes muito descompensada, um paciente que está com uma pressão muito alta, então nós fazemos todo um acompanhamento, alguns exames e, em alguns casos em específico, a gente precisa, sim, de entrar em contato com o profissional, o médico da área, para a gente trabalhar juntos, né? Explicar que vai ser o procedimento, o tempo do procedimento, duração, dentre outras coisas. Em qual situação que uma pessoa, um paciente, vai necessitar de recorrer a um profissional para fazer um implante dentário? Então, hoje em dia, o implante tem várias indicações, né? Dentre elas, a indicação de um edentulismo, né? A falta de um elemento dentário, de apenas um dente, ou de múltiplos dentes, pessoa que já perdeu vários dentes na sua arcada dentária, ou até mesmo a perda total dos dentes, né? Uma pessoa que
já usa ou não uma prótese total removível, né, as conhecidas dentaduras, também é possível fazer uma prótese fixa sobre os implantes. Então, temos várias indicações para o uso dos implantes dentários. Ainda gera muita dúvida, muito, às vezes, um pouco de desconhecimento quando a gente fala da questão do implante dentário. Depois nós vamos falar sobre a questão das próteses fixas, né? Sim. Mas a questão do implante, uma das dúvidas é com relação à dor. Se é doloroso esse tipo de tratamento e que tipo de dor e que grau de dor que é essa. Com tanto tempo já na odontologia, o que você fala quando você é questionado sobre essa questão da dor quando se refere à questão do implante dentário? Sim, isso realmente é uma pergunta muito recorrente no nosso consultório. Acho que a odontologia, né, pelo histórico que ela tem, um histórico realmente no passado, dos pacientes ter muito medo, né? Às vezes até um certo trauma com isso. Então, eles têm esse medo. O implante dói, não, mas você vai colocar um parafuso, né, dentro do osso, alguns relatam assim. E não, hoje em dia é muito tranquilo. Nossos anestésicos têm uma capacidade de não deixar que o paciente tenha essa dor muito grande. Para você ter uma ideia, um anestésico é o mesmo anestesia que a gente usa para fazer uma simples restauração, teoricamente. Então, é bem tranquilo com relação à dor, desde que bem indicado, fazendo da forma certa, é bem tranquilo. Para os pacientes que têm esse trauma grande, né, às vezes acontece de vir com o histórico, tem medo, até uma certa fobia de dentista, nós temos também a possibilidade de uma sedação, né, sedação consciente, que é feito de várias formas. Eu gosto muito de trabalhar com um médico anestesista, né? Ele vai ao nosso consultório, leva os seus equipamentos, a gente já tem alguns equipamentos, ele leva outros, então faz ali uma sedação. O paciente fica bem tranquilo, aí ao término, na hora que a gente está terminando o procedimento, a gente já pede para o médico, olha, pode ir tirando, que na hora que finalizando ele já está apto, já levanta. É bom estar sempre com o acompanhante, mas vai embora, não tem que ficar ali aquele repouso nem nada, já vai embora. Então isso para alguns casos mais extremos, mas com relação à dor é muito tranquilo mesmo para os pacientes. E nessa questão da sedação, isso pode partir do paciente, o profissional da odontologia também, ele pode ser perspicaz e perceber que como se trata muitas das vezes de uma pessoa um pouco mais nervosa, mais agitada, sim, e demonstrando até um certo receio, o próprio profissional ele pode sugerir isso? Sim, muitas vezes a gente vê a ansiedade da pessoa quando ela entra no consultório. Tem alguns que já soam, não falam, têm uma dificuldade de expressar, ou muitas vezes a esposa marca para o marido, por exemplo, olha, ele tem muito medo e tudo, ele não quer fazer, ele já passou de hora de fazer um tratamento odontológico, mas ele tem muito medo. Então, nesses casos, a gente sempre tem algumas conversas anteriores, né? Conversa com o paciente, vê a real necessidade dele de fazer esse procedimento, de fazer essa sedação. Mas, hoje em dia, para falar a verdade para você, como a gente conversa muito, né, com os pacientes, o paciente, desde a recepção, ele é atendido, vai relaxando ali, as meninas já conversam com ele. Então, hoje em dia, é pequeno o percentual de pacientes que têm essa necessidade. Mas quando tem, e bem indicado, é muito tranquilo também de fazer. Legal. Então, você pode participar conosco enviando também a sua pergunta. Nós estamos falando sobre a questão da implantodontia e essa novidade da questão da sedação consciente. Consciente. Isso. O doutor Marcelo, na semana passada nós já recebemos aqui uma pergunta quando nós, logo de imediato, quando lançamos aqui a sua chamada. Aliás, nós recebemos várias. E uma primeira pergunta aqui que surgiu foi a questão da mandíbula. Boa noite, Samuel. Quem tem a mandíbula muito atrás, um aparelho pode consertar essa questão? Qual seria a orientação do doutor Marcelo? Acompanho sempre o programa Amostra Grátis. Aqui é Juaci, moro no bairro Niterói. Obrigado a todos do bairro Niterói que estão acompanhando ao vivo o programa Amostra Grátis da Saúde, TV Candidez. Boa noite, Juaci. Obrigado pela pergunta. Bom, Juaci, o que acontece?
É claro que nós vamos falar aqui de um modo geral, né? Seu caso tem que ser estudado como um todo, mas normalmente sim. Eu acredito que deve estar falando de ser aqui um pouco mais retraído, né, pela pergunta. Então tem o tipo de aparelho ortodôntico que faz o avanço, faz com que isso corrija. Isso aí vai muito de acordo com o perfil ósseo da pessoa, e também com relação à idade. Em alguns casos, quando é muito grande, discrepante, o paciente já passou ali o processo, a época de crescimento ósseo, é necessário fazer um procedimento cirúrgico. Normalmente é a cirurgia ortognática, que faz esse avanço, faz essa correção. Hoje em dia a gente tem o suporte tudo digital, né? Faz o escaneamento da face, faz o estudo em 3D, vê o tanto que é necessário de avançar. Então, é muito tranquilo, cada vez mais fácil. Antigamente, esse tipo de cirurgia ficava meses lá, a boca amarrada. Hoje não, hoje é um procedimento simples, o paciente sai quase que no mesmo dia ou no dia seguinte do hospital. Isso é uma cirurgia em nível hospitalar, mas é cada dia mais comum, mais frequente e bem tranquilo de ser feito também. Bacana, então você pode participar conosco, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, dia 21 de maio, o programa é ao vivo, o doutor Marcelo está sentindo aqui várias perguntas já que estão chegando, hein? Eu vou ter que chamar o nosso primeiro e breve intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a questão das pessoas que têm uma dificuldade com relação à parte óssea, quando se fala da questão do implante. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer! Eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Na semana passada, nós trouxemos informações importantes sobre o Rio Grande do Sul, especificamente sobre a Serra Gaúcha, Gramado Canela, com o repórter Miron Neto, da Gramado TV. Ele trouxe aqui um boletim atualizando a situação, principalmente no que diz respeito ao turismo da Serra Gaúcha. A equipe do Comitê Estratégico de Gramado Canela nos enviou um vídeo sobre o turismo na região. E o Túlio coloca para a gente agora. Queridos turistas e visitantes da nossa Serra Gaúcha, o Rio Grande do Sul está passando por um momento delicado e desafiador devido às intensas chuvas das últimas semanas. Estamos nos solidarizando com todos que de alguma forma foram afetados e ainda estão enfrentando os reflexos de inúmeros problemas. Mas nesse momento, gostaríamos de enviar uma mensagem para você que estava com a sua viagem marcada, as férias dos sonhos ou um passeio em família. Nossa palavra para você nesse momento é otimismo. Portanto, não cancele a sua viagem, não cancele os seus sonhos.
Dê à nossa região esse voto de esperança e remarque o seu passeio. Sabemos que todo reagendamento envolve um planejamento, mas a realização do seu sonho é algo inestimável, que tratamos com muito amor e responsabilidade. Estaremos aqui para recebê-los de braços abertos, com o calor humano e a hospitalidade que nos define. Juntos vamos reconstruir o que foi afetado. Pedimos suas orações, sua compreensão e sua solidariedade. Nosso lar, nossa Serra Gaúcha, anseia pelo dia em que poderá revê-los, com sorrisos e histórias para compartilhar. Em breve estaremos juntos novamente, realizando seus sonhos. Não deixe de visitar a Serra Gaúcha, esperando tudo isso, é claro, passar esse momento realmente delicado, doloroso. Antes de voltarmos com a nossa entrevista com o Dr. Marcelo Constante, eu ressalto para você que no dia 9 de junho, domingo, Belo Horizonte, no grande palco do Palácio das Artes, Richard Clayderman, pianista francês mais conhecido e mais famoso do mundo, estará se apresentando. Comemorando 45 anos de sucesso. Em junho, Richard Clayderman, o maior pianista do mundo, interpretando canções clássicas e populares. Richard Clayderman, somente 9 de junho no Palácio das Artes. Vendas Eventim. Informações poladian.com.br. Entrevistas que você pode acompanhar conosco aqui pela TV Candidez, você acompanha no nosso canal com o naturopata Ramon de Assis. O Túlio vai colocar aí algumas fotos para a gente, está no nosso canal no YouTube. Também com o cardiologista Dr. Guilherme Gussen, esse grande profissional que participou agora de um congresso de cardiologia aqui em Divinópolis. Na próxima semana nós vamos estar trazendo detalhes desse grande evento. Um grande abraço para o Dr. Deni Veloso, ele que é médico urologista, vai estar de volta trazendo informações sobre o Novembro Azul. E um grande abraço também para o Dr. Gerson Menezes, médico dermatologista, que acompanha também essa entrevista ao vivo sobre a questão do câncer de pele. Foi um programa que gerou muitas perguntas. De volta aqui no estúdio da TV Candidez, eu estou tendo o prazer de receber hoje a presença do Dr. Marcelo Constante. Dr. Marcelo, nesse segundo bloco a gente sempre conta um pouco da história do nosso entrevistado, principalmente para quem vem pela primeira vez aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde. E eu te faço uma pergunta antes de darmos sequência para falar sobre a questão da parte óssea relacionada à questão do implante. Como é que é a história de vida do Marcelo Constante, bem lá na adolescência, bem na infância, e como é que foi a sua caminhada rumo à odontologia? O Marcelo, ele é natural de Divinópolis e de qual região? Sou sim, sou de Divinópolis. Nasci, desde quando eu nasci, sempre morei no bairro Porto Velho, até eu sair para estudar, né? Depois ainda voltei, minha mãe ainda morava lá. E eu saí de Divinópolis apenas realmente para estudar. Eu até fiquei no bairro Porto Velho até quando eu casei. Só aí que eu mudei, mas minha origem realmente sempre foi daqui, meus familiares são daqui. E a odontologia já estava presente já no seu, pelo menos, subconsciente desde pequeno, desde cedo? E como é que foi esse despertar para a questão da odontologia? Isso é interessante que eu passei, acho que como todo criança, adolescente, cada hora quer ser uma coisa, né? Já quis ser médico, eles falaram, eu gostava de consertar as coisas, vai ser engenheiro. Aí, quando eu tive o meu contato, né, com o dentista, desde criança, eu perguntava muito, sempre fui meio curioso, então eu perguntava muito o que você vai fazer agora para dentista? Um odontopediatra que me atendia, e aí ela foi um dia falou, você vai ser dentista, menino. E isso ficou ali gravado, né? Então, eu já cresci pensando muito nisso. Depois tive, que na minha família não tem nenhum dentista, mas depois eu tive, na época namorada, minha atual esposa, na família dela já tinha um cunhado, do qual eu acompanhava e tudo. Eu vi, não, realmente é o que eu gosto, é o que eu quero.
Então, aí desde lá, hoje em dia eu só dou graças a Deus por ter escolhido a profissão, que eu gosto muito do que eu faço. Bacana, quando você encontra a profissão e você fica satisfeito, eu acho que isso traz ainda mais estímulo para continuar no trabalho. E você, de Divinópolis, você foi estudar fora? Como é que foi? Onde você buscou? Então, eu já estudei, na verdade, em algumas cidades. A minha graduação mesmo, né, a faculdade eu fiz em Varginha, depois eu passei por um curso em Três Corações, Itaúna, no Rio de Janeiro. Então, de pós-graduações, de cursos após, eu fiz em vários outros lugares. Mas a minha graduação foi em Varginha. Fui para lá aos 17 anos, né, para 18, formei com 22 anos. Então, morei essa época da minha vida fora, morar mesmo foi só essa época. E voltando um pouco atrás, você falou da questão do bairro do Porto Velho, você ainda mantém origens lá no bairro Porto Velho? Sim, tem muitos amigos lá ainda. Era interessante, né, história de vida assim, tinha familiares que moravam ao lado de nossa casa, nós não, que depois nós éramos 3 irmãos, depois que minha mãe faleceu, nenhum morava lá mais, optamos por vender a casa, mas ainda temos ao lado lá esses vizinhos, quais são parentes e muito próximos a nós, então tem sim um vínculo com o bairro. E você falou agora há pouco da doutora Gisele Constante, que é a sua esposa, Sim. Ela que é profissional da endodontia, né? De prótese também. Sim. Fica um pouco mais fácil quando você tem em casa um profissional da mesma área de atuação? Sim, nós sabemos dividir e unir isso ao mesmo tempo, porque é muito frequente. Às vezes, lapsos à noite, acordam os dois, vamos discutir algum caso. Isso é interessante, assim, porque isso faz parte, né, da nossa vida. A gente trabalha várias horas por dia, às vezes fica mais dentro do consultório do que em casa. Então, a nossa vida gira muito em torno disso. Então, ter com quem compartilhar as coisas, de tudo, às vezes trocar uma dúvida, ela faz uma área que eu não faço, né, e vice-versa. Então, às vezes, estão sempre um tentando complementar o outro. Eu acho muito positivo. É o que eu iria falar agora, seria um complemento, então, nesse caso. Sim, com certeza. E essa concepção da constante odontologia, como é que ela se deu e há quanto tempo que ela está em vigor e em atuação? Então, nós começamos há muito tempo até. Eu comecei com esse outro cunhado, o qual citei, ele faz parte de ortodontia, né? E ficamos durante 20 anos num outro local. Começou com o nome que nós tínhamos dado e depois ele separamos, a esposa dele trabalhou conosco um tempo. E aí nós estávamos vendo a necessidade de mudança de local, um local, né, que tivesse um ambiente maior e tudo. E aí veio, né, tanto eu quanto ela temos, né, esse sobrenome, e muitas pessoas falavam isso, o nome é bacana, né, um sobrenome diferente, pelo menos, aí resolvemos optar por essa mudança e mudar para esse nome, né, que é uma clínica, vamos falar assim, mais talvez até familiar, né, o ambiente. Ficou muito tempo na Pernambuco. Exatamente. Aqui com a Getúlio Vargas. Exatamente. Ficamos lá por aproximadamente 20 anos. E agora, conforme nós formamos na semana passada, na Minas Gerais, 765, no primeiro andar. Exatamente. Bacana, no final o Túlio vai colocar o telefone agradecendo aqui a sua presença. Doutor Marcelo, nós também tivemos perguntas relacionadas à questão da parte óssea. Muita gente tendo dúvida e muita gente atribuindo a não procurar um consultório para fazer implante por causa da parte óssea. Afinal de contas, a questão da falta de osso, ela pode ser um impedimento num primeiro momento no que diz respeito ao implante? Sim, em um primeiro momento ela pode ser um impedimento de não ter que poder fazer, às vezes, imediatamente, né, o implante. Mas, normalmente, com o estudo do caso, individualizando cada caso, né, a gente se vê a necessidade de uma enxertia óssea. É feito essa técnica de enxertia, que às vezes realmente causa, né, algum medo, não, mas nós vamos ter que tirar o osso de um lugar, passar para o outro. Hoje em dia, não necessariamente, né?
Quando eu comecei a fazer meus implantes, a gente trabalhava, basicamente, a gente chama de osso autógeno, né? Que é removido de um lugar e transplantado para outro, passado para outro. Hoje em dia, além deste, a gente trabalha muito com biomateriais, né? São materiais desenvolvidos em laboratório para fazer a função do osso. Exatamente. Então, diminui muito a cirurgia, né? A gente fala diminui a morbidade da cirurgia. Fica um procedimento bem mais tranquilo de ser feito. E, em alguns casos, até mais rápido, né? Porque hoje em dia existe alguns casos, depende de cada um, que é feito a enxertia já junto com o implante. Então, o paciente não tem prejuízo de tempo e de procedimentos, não precisa de fazer mais procedimentos. E um único procedimento, às vezes, é feito as duas coisas, o implante e o enxerto concomitante. Seria esse procedimento um procedimento de sua preferência? Ou você faria a opção e a sugestão do osso? Ou não é uma pergunta para responder dessa forma, depende de cada paciente, depende de cada caso e de cada situação? Com certeza. Hoje em dia, a importância da odontologia é exatamente isso. É a gente saber individualizar os casos. É muito personalístico. Muito, muito. Cada um, existem várias técnicas. E para cada paciente, a gente tem que ver qual que é a melhor técnica que é possível para ele. Seja em termos de menos procedimentos, em termos de, às vezes, custo, né, que a gente, obviamente, tem que olhar também, tempo de tratamento e, lógico, observando sempre o resultado final. Qual que é o melhor, como que a gente vai atingir o melhor resultado final, fazendo qual a técnica. Por isso a importância da individualização do planejamento. E eu não sei se seria muito fora eu perguntar, é uma técnica nova ou já tem mais tempo? Não, a técnica de enxertia, se a gente for falar os parâmetros de odontologia tudo é muito novo, né? Se a gente for pensar, os implantes ósseo-integrados começou lá na época de Branemark, que foi quem desenvolveu, aproximadamente 5 décadas. Então, isso para a gente pensar em literatura, assim, são coisas relativamente novas. Então, para você ter uma ideia, quando eu fiz um dos meus principais cursos, a minha especialização de implantodontia, na época nós só usávamos o que eu comentei de osso autógeno, né? Que é aquele osso que a gente remove de algum lugar. Para você ter uma ideia, nós removíamos osso de calota craniana, às vezes de crista ilíaca, para fazer a reconstrução. Hoje em dia é raro fazer esses tipos de enxerto. Ainda tem os casos que são indicados, mas cada vez mais raro por causa dos biomateriais. Então, os biomateriais, em especial a regulamentação deles aqui no Brasil e tudo, isso já vem de poucos anos para cá. Esses poucos anos, vamos falar aí, hoje em dia um osso que a gente mais usa deve ter aproximadamente uns 15 anos que ele é liberado aqui no Brasil. Olha só essa pergunta que eu acabei de receber aqui da Rosiana Morim, ela mora no bairro Alinsunk. Olá, Samuel, boa noite. Doutor Marcelo, gostaria de perguntar a você, eu fiz um implante há 10 anos, hoje estou com perda óssea. Tem como recuperar? Porque está bem baixo, tem um dente que está mole. Será que tem que fazer um implante ósseo? Rosiana, do bairro Alinsunk. Obrigado, Rosiana, pela sua pergunta. Eu acho que está muito dentro desse tema do segundo bloco que nós estamos abordando nesse exato momento. Marcelo Constante vai responder para você. Exatamente. Boa noite, Rosiana. Muito obrigado pela pergunta. Cabe muito, sim, com relação a isso, é uma dúvida frequente de outras pessoas. Pelo que eu entendi, já é uma perda óssea num implante já pré-instalado, né? Se esse implante já foi instalado, existem, sim, algumas técnicas de regeneração óssea, de enxertia óssea em cima de um implante instalado. Mais uma vez, a importância da individualização, ver o que é o caso dela, ver qual que é a quantidade de perda óssea que ela teve, que em muitos casos a gente tem que fazer uma enxertia óssea, alguns casos uma enxertia gengival necessária, alguns casos apenas o acompanhamento, né, que fazer com que ele pare de ir reabsorvendo, estabilização apenas do caso.
E algumas vezes ela citou a mobilidade. Quando existe a mobilidade no dente de implante, geralmente é por 2 fatores, ou um afrouxamento, né, de parafuso, alguma coisa da prótese, mas quando é no parafuso do implante, normalmente ele já perdeu a osseointegração. Então, esse normalmente tem que ser refeito. Provavelmente tem que ser refeito o que já tem mobilidade, se for no implante. Mas a importância de individualizar cada caso, ver o que é o caso dela, para ter um saber melhor. Bacana. No que diz respeito à questão tem outras perguntas que estão chegando aqui pedindo para você comentar se a questão do implante dentário ele tem uma data de validade. A gente já falou um pouquinho sobre isso no primeiro bloco. Você poderia reforçar novamente? O telespectador pede para não ser identificado. Não tem problema. Claro. Tem uma data de validade ou uma vez implante, sempre implante? Sim, teoricamente não temos. Isso aí, assim, a gente pode ter um pouco de perda óssea ao redor dele, tá? Desde que isso não atrapalhe a função e a estética e a saúde, se não está saindo sangramento, não tem nenhuma secreção, essa pequena perda óssea, ela é tranquilo de ser resolvida, estabilizada. Mas quando ele começa a perder, é o que a gente citou na pergunta anterior. Às vezes a gente tem que partir para algum tipo de procedimento. Mas, teoricamente, não temos um prazo de validade. O implante, ele foi feito ali, ele é feito, eu costumo muito de brincar que é como os dentes. São feitos para durar a vida inteira. Só que, infelizmente, por alguns intempéries, né, algum motivo, um acidente, bate alguma coisa, uma dificuldade na escovação de algum lugar. Então, isso a gente vem a perder, por algum motivo ou outro, um dente. E o mesmo pode, sim, acontecer com o implante. É mais comum até, a gente tem que falar que eu costumo muito falar, às vezes, né, em aula com os alunos, que o implante, às vezes, ele é até mais difícil de vir a dar problema. Mas, quando este está instalado, o problema está instalado, a agressividade, a rapidez com que ele evolui é um pouco maior. Então, tem que tomar, sim, cuidado com o implante, que não é ad eterno. Colocou, vai viver ali para sempre, é igual aos dentes. Pode ser que sim, mas por algum motivo pode vir a perder também. Bacana. Doutor, também avisando agora que nós temos que chamar o nosso segundo e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco, com muito prazer. Nós estamos recebendo hoje o Dr. Marcelo Constante. Nós estamos falando sobre a questão da implantodontia e sobre reabilitação oral. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer! Eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis.
Muito bem, eu sempre gosto aqui de chamar algumas fotos de alguns profissionais. Dr. Carlos Rachid Delarete, Túlio vai colocar uma foto pra gente. Foi uma entrevista pontual, onde ele falou sobre a questão das varizes e de todo o tratamento que é feito. Esta é uma entrevista que você pode acompanhar também aqui no canal do YouTube. Dr. Carlos Rachid Delarete, que por coincidência também está lá na Minas Gerais, atuando aqui no mesmo prédio aqui do Marcelo. A doutora Kelly Fonseca esteve conosco numa entrevista onde ela falou sobre a questão da ansiedade e também da depressão. Ela que é professora da Universidade Federal São João del Rei. A gente está conversando com a doutora Kelly Fonseca, provavelmente em junho vai estar de volta ao vivo no estúdio da TV Candidez. Quem vai estar no dia 11 aqui pela TV Candidez no programa é o doutor Cláudio Roberto Almada, cirurgião bariátrico, que vai estar de volta aqui no estúdio da TV Candidez, falando sobre os benefícios e o que há de novidade com relação à cirurgia bariátrica. O meu abraço também para o doutor Rodrigo, ele que é médico endocrinologista. Foi uma entrevista também muito pontual. O Túlio vai colocar a próxima foto para a gente, por gentileza. Aí sim, que vai estar dando essa entrevista também conosco. Foi uma entrevista que você pode acompanhar também aqui no nosso canal pelo YouTube, da TV Candidez. E o doutor Gustavo Soares, ele que é o presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia, ele que é médico cirurgião especialista da hérnia, que foi uma entrevista pontual, uma repercussão muito grande, onde vários profissionais nos acompanharam ao vivo pelo site da TV Candidez, os seus pares que fazem parte também da Sociedade Brasileira de Hérnia, isso ele me dizia, e é muito importante o ao vivo. Obrigado aí ao Túlio. De volta com o meu entrevistado dessa noite, estou recebendo hoje Marcelo Constante. Nós estamos falando sobre a questão da implantodontia, da reabilitação oral como um toda. Doutor Marcelo, tem aqui perguntas relacionadas ao tempo do tratamento do implante. Esse tempo pode ser de 2 meses, 1 semana ou pode durar mais de 3 meses? Quem está fazendo aqui a pergunta é Maria das Graças, do bairro Danilo Passos. Um abraço a todos do bairro Danilo Passos. Boa noite, Maria das Graças. Muito oportuna a pergunta dela, porque realmente a gente tem vários tipos de tratamento e, consecutivamente, cada um deles com o seu tempo. Hoje em dia, na área da implantodontia, né, reabilitação, a gente tem o que a gente chama de carga imediata. São alguns tratamentos que a gente faz e devolve a estética e a função ali bem rápida, né? Fazemos o implante e, em alguns casos, a gente põe uma prótese provisória imediatamente ao procedimento cirúrgico e, em alguns casos, faz uma nova prótese em até 72 horas para reabilitar esse paciente, né? 3 dias. Mas isso tem que ser muito de acordo com a necessidade do paciente, que depende o que é o caso. Por exemplo, uma prótese, né, que, pelo que você comentou, tem até pergunta aí também com relação às próteses totais fixas, né? Isso. Fixas sobre implante. Na prótese total fixa sobre implante, tem a forma de fazer o que a gente chama de carga imediata com um provisório, que a pessoa já sai do procedimento cirúrgico com a prótese, e existe a possibilidade de a gente fazer ela já definitiva em até 72 horas, em até 3 dias. Depende muito do caso, porque às vezes o paciente vai fazer, por exemplo, a definitiva seria muito bom para o paciente já estar pronto, né, em apenas 3 dias, mas às vezes o paciente vai provar esses dentes, pode ser que ele esteja um pouco inchado ainda, né? Está num momento ali de pós-cirúrgico, ele não vai saber bem identificar se está legal e depois às vezes não ficou bem do jeito que eu gostaria e tem que repetir todo o processo. Então muitas vezes a gente faz essa prótese provisória, ele aguarda ali o tempo dessa osso-integração, que normalmente é próximo de 3 meses, mas ele já vai ficar com uma prótese fixa em boca e após os 3 meses a gente troca. E existe alguns casos de uma reabilitação oral grande, que a gente trabalha a função e a estética, necessários para trabalhar a estética, trocar alguns dentes, fazer implantes, fazer reconstrução óssea, fazer implantes, que é um tratamento que pode ser que dure até próximo de 1 ano, um tratamento desse. Então, é muito comum a gente ter um consultório de tratamento que leve 6 meses até 1 ano para ser do início ao final dele. Então, é muito variado. Ou seja, vai depender do quadro que se apresenta. Cada caso, sim. Você vai ter prazos mais curtos
onde vai ser bem objetivo, Sim, mas é o casos nosso objetivo, complexos. né? Exato. O objetivo é sempre entregar para o paciente o melhor possível dentro do menor tempo. Esse é o nosso objetivo. Só que, em alguns casos, o do menor tempo não é o melhor para ele. Então, a gente tem que conversar isso, explicar para o paciente, ver qual que vai ser o mais indicado para aquela pessoa. Na hora de dar início a uma questão de um tratamento no que diz respeito ao implante, Sim. é comum um paciente ficar na dúvida e perguntar se o implante ele pode falhar? E se ele pode falhar, de que maneira pode acontecer essa falha? Então, essa falha, hoje em dia, segundo os nossos estudos mundial, estudo no mundo inteiro feito disso, a gente tem um percentual de não ósseo-integração do implante. O que é isso? Você instala, coloca o seu implante perfeito no lugar, partindo do pressuposto que você tem um bom leito ósseo, está tudo correto, paciente com uma boa saúde, e o implante simplesmente, como se ele não colasse ao osso, né? Isso aí nós temos um percentual próximo de 2 a 6% em estudos mundiais falando disso, que pode não ocorrer. Isso é a primeira falha. Não é que aconteceu uma rejeição, uma inflamação, uma infecção, nada. Simplesmente o implante não colou. Hoje em dia, com a melhoria dos implantes, o índice é bem pequeno disso. Caiu mais do que seria de 2 a 6%? Sim, hoje em dia a nossa média é muito próxima de 2% para menos nesses quesitos. Agora, tem alguns casos, por exemplo, o paciente faz um tipo de prótese dessa, faz um implante e uma carga imediata. É comum, um acidente fraturou aqui da frente. Aí a gente remove essa raiz fraturada, instala o implante, coloca uma prótese ali, que a gente fala que é uma prótese estética, não funcional, mas ela deixa com todos os requisitos básicos de estética, de tudo. Só que é em que o paciente não pode usar ela para puxar um ossinho, para comer alguma coisa, porque a estabilidade do implante, ele ainda não colou ao osso, ele tem esse tempo de colagem. Então, se forçar, aí você perde o implante também. É um outro tipo de falha. E algumas falhas, às vezes, né, que também se dá por infecções normalmente tardias. Isso é raro de acontecer, mas o paciente que come alguma coisa, abre, né, os pontinhos, rompe uma sutura, alguma coisa desse tipo também é possível de acontecer, mas todas essas intercorrências, em primeiro tempo, são pequenas. Aí entra mais o que a gente comentou no outro bloco, falando com relação às perdas ósseas que vão tendo. Então, aí também multifatorial, mas a longo prazo seria dentro disso. E você comentando dessa forma, dá a entender que o paciente ele tem que fazer a parte dele também. Ele é uma parte importantíssima no tratamento. Seguir a orientação aí é fundamental. Você está acabando de responder isso agora? Olha a mensagem que eu acabei de receber aqui agora ao vivo, da Nilda. Samuel, boa noite. Gostaria de saber se é normal um implante dentário bambear e você ter de voltar para colar novamente. Foi mais ou menos a resposta que você está dando aqui agora, isso. Exato. Né? Obrigado, Nilda. Veio muito ao calhar aqui agora com a sua mensagem. Boa noite, Nilda. Obrigado pela pergunta. Nilda, olha, normal não é, tá? Mas pode acontecer, de uma vez ou outra isso acontecer. Se ele está acontecendo com recidivas, né, mais vezes isso acontecendo, aí a gente tem que ver qual que é o motivo. Pode ser que a gente chama de um contato prematuro, ou na hora que você passa ali o fio dental ele está forçando muito, algum motivo, ou você pode ter o que a gente chama de uma parafunção, né, que é o ato do bruxismo, que é ranger, ou apertamento dos dentes. Pode ter alguma coisa errada se isso está recorrente, que normalmente não é para isso acontecer. Uma vez ou outra, isso pode acontecer sim, sem ter algum motivo maior. Mas se é recorrente, o afrouxamento aí eu estou falando da prótese, né? É aquilo que eu falei lá no primeiro bloco. Quando o implante lá embaixo está bambo, aí pode ser um problema maior.
já da osso-integração do implante, ou seja, o implante não está firme ao osso, mas pelo que eu entendi da sua pergunta, é na prótese mesmo, só no dente que fica em cima do implante. Esse sim pode acontecer, não é normal. Muita gente perguntando sobre a questão de valores de implante. A gente já sempre diz aqui no programa Amostra Grátis da Saúde, com relação a valores, a gente não divulga valores, até porque não há como o profissional, primeiro porque não é uma permissão aqui da TV, e segundo que não há como o profissional falar de valores aqui, porque isso vai depender de cada caso e de cada situação, né? Sim, Então, tem muita gente perguntando aqui o seu contato, já passamos aqui, inclusive, o contato para algumas pessoas. Eu quero aqui agradecer e mandar um abraço, acabei de receber uma mensagem de toda a equipe lá da ACOM, que é a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas, estão acompanhando aqui o programa, estão parabenizando aqui a presença do Dr. Marcelo. Muito obrigado aí ao pessoal da ACOM por essa parceria aqui conosco, sempre ao vivo aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. Ainda sobre a questão do implante, qualquer pessoa pode fazer o implante dentário? Quando esse é o assunto? Existem alguns tipos de contraindicações. Normalmente, essas contraindicações são, por exemplo, um problema maior de saúde, uma diabetes muito descompensada. Então, a gente tem que ver sempre os exames do paciente, se estão em ordem. Algumas vezes a gente tem que conversar assim, com o médico deste paciente, né, para saber se é adequado a ele ou não. E hoje em dia também existem alguns tipos de medicamento que são usados para osteoporose ou osteopenia, ou até mesmo alguns tipos de tratamento de câncer, que são uns alendronatos, são tipos de bifosfanatos. Esse, dependendo do tipo de medicação que esse paciente toma, há quanto tempo, principalmente quando ele é injetável, isso pode ser uma contraindicação. Hoje em dia é a que a gente fala que nós temos mais receio. Muitas vezes, eu sou diabético e hipertenso. Você vai lá, olha, o paciente está com os exames bons, está tudo bom, a gente pode operar, desde que tenha a liberação do profissional, do médico dele, mas às vezes uma contraindicação por causa de um simples remedinho de uma pessoa que acha que está excelente ali de saúde, pode vir essa contraindicação. Mas, do mais, assim, é bem tranquilo, a maior parte absoluta das pessoas estão sim aptas a receber um tratamento com implantes dentários. O José Tavares está pedindo para você comentar sobre os benefícios e a vantagem para quem deseja fazer a prótese fixa sobre implante. Ele pergunta se é muito demorado e qual é o ganho com relação a quem tem a prótese móvel. Obrigado, José Tavares, bairro Bom Pastor, em Divinópolis. Olá, boa noite, José Tavares, obrigado pela pergunta. Bom, José Tavares, não só ele, né, que essa é uma pergunta bem comum, a prótese fixa, a prótese móvel, existem algumas vantagens dela, a função é melhor estabelecida, a gente tem um ganho maior da mastigação, do funcionamento do bolo alimentar, então isso tudo tem algumas vantagens na mastigação, muitas vezes vantagens do ponto de vista estético também. E eu falo muito que tem a grande vantagem social, né? Você está no meio de um ambiente familiar, num jantar com a sua família, ou às vezes você saiu, um aniversário, qualquer evento assim, e uma prótese móvel às vezes agarra ali um resíduo por baixo, cria algum desconforto para esse paciente. A prótese, desde que bem indicada e bem feita, a prótese fixa não vai te dar isso. Ela, do ponto de vista social, também te ajuda muito com relação a isso. Tem sido grande a procura de pessoas que já têm uma prótese, uma dentadura, pode-se dizer de um termo mais coloquial, tradicional, amóvel, e que buscam por uma fixa? Sem dúvida. Hoje em dia, dos índices de satisfação maior que a gente percebe no nosso consultório é justamente esse nicho de pacientes. Porque a prótese móvel, quem usa, né, uma dentadura, eles sabem que a parte inferior, principalmente, ela não é fácil de usar.
ela se movimenta com os movimentos de fala, de mastigação, movimento de língua. Então, era comum, né, nas videocassetadas, pegadinhas, você vê, vai soprar uma coisa, cai. Então, às vezes acontece, né, em entrevistas, você já deve ter visto algumas coisas, algumas pessoas deixar alguma coisa cair, movimentar. Então, a fixa ela vem para suprir essas demandas, além de ter uma melhoria muito grande na função, na mastigação, ela tem esse ponto de vista de melhorar a autoestima do paciente. Trazer uma segurança também. Traz uma segurança muito grande. Isso realmente é uma coisa muito comum, essa procura, e o índice de satisfação após ela feita é muito grande. A pergunta aqui da Márcia, um abraço para a Márcia, ela da Contabilidade Talentos, ela e o Salatiel, estão sempre acompanhando aqui o programa. Olá, Samuel, boa noite. Eu pergunto ao doutor Marcelo, se o paciente que tem artrite reumatoide tem possibilidade de fazer um implante definitivo? Há alguma contraindicação? Obrigado, Márcia, pela sua pergunta. Boa noite, Márcia. Não existe uma contraindicação absoluta, tá, Márcia? A gente tem que ver qual que é o quadro do paciente, as medicações que ele toma, o tempo de medicação. E, normalmente, é muito comum. Hoje em dia, eu converso muito com os colegas médicos a respeito. Eu até passo, né? A gente tem uns cursos de implantodontia, eu falo isso muito com o aluno. Olha, faça uma cartinha para o seu paciente, para ele levar para o médico. Olha, eu vou fazer um procedimento tal, vou usar tal anestésico, e o médico normalmente libera, né? Mas isso a gente vê de acordo com o seu nível da doença, as medicações que você usa. Não existe uma contraindicação absoluta, não, tá? Pelo contrário, normalmente é bem comum que a gente possa fazer, sim. Bom, além do seu consultório, além de falar sobre a questão da implantodontia, da reabilitação oral, como é que é participar dos cursos da ABO, que é a Associação Brasileira de Odontologia, que fica no bairro Alvorada? Exato. Tem uma sede muito bonita. O presidente ainda é o Cláudio? Continua o Cláudio. Um abraço para o Cláudio. Um abraço para o Cláudio. Nós temos várias equipes, né? É uma experiência interessante? Sim, é muito bacana. Ajuda, né, um determinado nicho de pacientes onde procuram por esse tipo de tratamento, e é muito bom para os profissionais da região. Até pouco tempo atrás, igual eu citei, né, no início da nossa entrevista, que eu tive que ir, eu vou muito ainda a São Paulo, outros lugares, Rio de Janeiro, fazer os cursos fora. Nós não tínhamos tanto acesso. Hoje em dia, nós temos uma escola com um nível muito bom, com umas clínicas muito bem montadas, que não perde nem um pouco para esses grandes centros, seja de São Paulo, de Rio de Janeiro ou até de outros países, porque lá nós contamos com equipamentos muito bons mesmo para a clínica, professores renomados que têm, né, cursos em vários lugares do país ou fora dele. Então, eu acho que é muito importante, tanto para pacientes que procuram, né, esse tipo de nicho, e também para os profissionais da nossa região, que têm uma facilidade em buscar aqui em Divinópolis cursos de diversas áreas. Bacana. A Márcia acabou de mandar uma mensagem aqui, está mandando parabéns, gostou da resposta, está te parabenizando e disse que vai te procurar, né? Tem muita gente fazendo aqui pergunta, viu, Túlio? A gente já está fechando aqui essa entrevista com o doutor Marcelo, ele falou um pouco sobre essa questão da ABO, que cumpre, na minha opinião, um papel social importantíssimo aqui em Divinópolis. Sem dúvida. Né? E que atende Carmo do Cajuru, São Gonçalo do Pará, pacientes desse colar aqui das cidades aqui. Tem muita gente que está pedindo que o contato do doutor Marcelo é o 3213-0484. É o fixo, mas também é o WhatsApp. Sim. Daqui a pouquinho o Túlio vai colocar para a gente aqui esse contato. Doutor Marcelo, para a gente fechar essa nossa entrevista, o que de mais importante, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a questão da linha aérea, viu, Túlio? Para a gente, assim que o doutor Marcelo fechar aqui, mas o que de mais importante você gostaria de deixar marcado para o público que nos acompanha aqui pela TV Candidez, dentro desse tema de hoje, e que o telespectador deve marcar em mente? Bom, eu vejo a parte de reabilitação oral, a parte de implantodontia,
eu acho que a questão é de ser um tratamento muito individualizado, né? A gente costuma ver, às vezes, hoje em dia tem muita mídia, né? As postagens, eu vou dentista tal, porque ele aparece muito aqui no Instagram para mim, etc. Aí você vai ver, os trabalhos são tudo muito semelhantes. Uma pessoa que tem determinado padrão, e aí ele vai e coloca o mesmo padrão para todos os tipos, o mesmo sorriso para todos os tipos de padrões. Então, a odontologia ela deve ser individualizada. Eu vejo isso muito na questão de planejamento. A execução, eu acho que é uma obrigação de todo profissional fazer bem feito, né? Eu acho que o principal motivo, assim, o principal diferencial dessa parte de reabilitação oral seria desenvolver um tratamento adequado para aquele paciente. Eu acho que isso é o mais importante assim, na nossa área, que às vezes algumas pessoas deixam de buscar a individualização de cada caso. Bacana, que legal essa explicação. Enquanto a doutor Marcelo está aí na tela, eu quero agradecer mais uma vez. Quero que você leve um abraço à Gisele Constante. Muito obrigado. E quem sabe a gente consegue trazer ela aqui para falar da questão da endodontia, para falar do tratamento de canais. Né? Vamos ver no futuro aí se a gente consegue trazer aqui. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Quero aqui agradecer em nome de toda a direção da TV Candidez. E mandando aqui um abraço, pessoal da ACON, está acompanhando aqui o programa. Nosso muito obrigado a todo o pessoal da ACON aí, por essa parceria, por essa participação. Muito obrigado mais uma vez, doutor Marcelo. Que agradeço. Durante a entrevista do doutor Marcelo, aqui na câmara fechada, Túlio, por gentileza, eu recebi aqui um questionamento pelo WhatsApp da TV Candidez sobre a questão da implantação da linha aérea aqui em Divinópolis. Aliás, já é uma novela. Afinal de contas, teremos realmente a implantação da linha aérea? Para quem não sabe, a primeira linha aérea em Divinópolis foi em 1995. Tive até o prazer de participar desse voo inaugural, quando era assessor do então prefeito de Divinópolis, Aristides Salgado dos Santos. De lá para cá, muitas idas e vindas, né? Inclusive, nós tivemos em 2015 a instalação da linha aérea. Também estive presente nesse voo de Campinas para cá, a inauguração, com o prefeito Vladimir Azevedo. E agora, há uma grande possibilidade de uma instalação definitiva dessa linha aérea. A empresa será a Azul, vai fazer uma linha direta com Campinas, detalhe, também com Confins e Conexões. A Infraero já definiu, vai ser a administradora que vai coordenar o aeroporto de Divinópolis. Infraero é do governo federal, se não me engano, uma autarquia, e que coordena alguns dos principais aeroportos do país. Nós temos uma gravação com a Cleide Andrade e ela explica agora sobre essa situação de Divinópolis. Olá, pessoal de Divinópolis e do nosso Centro-Oeste Mineiro. Começamos a semana com uma excelente notícia. Foi publicado hoje no Diário Oficial da União a ortoga para o aeroporto de Divinópolis. Isso significa dizer que o aeroporto agora será todo gerido pela Infraero, a nossa empresa de aviação brasileira. Será R$ 27 que serão investidos na reforma e na nova infraestrutura desse aeroporto. O governo Lula tem investido muito na regionalização dos aeroportos, o que é muito importante. Pense num estado como o nosso de Minas Gerais, tão grande. Ter aeroportos regionais facilita o acesso das pessoas. E em Divinópolis, importantíssimo, porque é a nossa capital do Centro-Oeste Mineiro. Essa é mais uma das obras do governo Lula, do compromisso do nosso governo com o povo. Em breve teremos aí então o nosso aeroporto novinho em folha, 27 milhões para facilitar a vida dos nossos habitantes do nosso querido Centro-Oeste Mineiro. A confirmação dessa entrevista, portanto, Divinópolis tendo essa linha aérea, essa notícia que foi divulgada hoje pelo sistema MPA de comunicação. A gente volta na próxima terça-feira, na última terça-feira do mês. Para você, uma boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.